Bom dia, gravação de Deuteronômio 10. Vou chamar este capítulo de Refazendo as Tábuas da Lei. Este capítulo tem início com uma ordem do Senhor a Moisés para que ele talhasse 2 tábuas de pedra, iguais à primeira, e fosse até o monte, e que também fizesse uma arca de madeira para colocá-las lá. Versículos 1 a 3. As tábuas foram gravadas em 2, porque os pactos têm que ter 2 cópias, e tanto o que propõe quanto o que aceita tem que ter uma cópia. Moisés coloca ambas na arca do pacto, por ser aquele o lugar tido em comum por ambas as partes. A palavra nos diz em 2 Coríntios 3:3 que nós somos uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Para receber essas tábuas em seu coração, é necessário então subir ao monte, como fez Moisés, e depois depositar essas tábuas em nossos corações. E isso só pode ser feito por meio do Espírito Santo, que nos leva a lugares altos, até a presença do Senhor, para podermos verdadeiramente viver o céu na terra, como diz a oração do Pai Nosso, que o Senhor nos ensinou. E essa palavra só nos pode ser revelada por meio desse mesmo Espírito Santo. Como diz em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus, e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Depois de ficar no monte, então, por 40 dias, de novo, versículo 10, o Senhor ordena a Moisés que seguisse sua viagem, frente ao povo, para que herdassem a terra prometida, lembrando-os da exigência de temer ao Senhor, andar em todos os seus caminhos e servir ao Senhor com todo o coração e toda a alma, e guardassem os mandamentos e os estatutos para que tudo fosse bem. Versículos 12 e 13. E novamente Deus lhes diz que os céus e os céus dos céus e a terra, tudo é dele. Versículo 14. E que ele mesmo os escolhera e separara para ser seu povo entre todos os povos. Versículo 15. Como eu já falei e eu vou reiterar neste capítulo, nós não escolhemos ao Senhor, ele nos escolhe e nos separa. Se você tivesse noção do tamanho desse privilégio e honra, você não trataria leviana ou relaxadamente as coisas do Senhor. Você as faria com muito mais zelo e fervor. Como diz em Romanos 12:11, nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. E Moisés também vai dizer a eles no verso 16, portanto, circuncidai o prepúcio do vosso coração, e não sejais mais obstinados. Ora, a circuncisão era um pacto abraâmico, um rito seguido pelos judeus até hoje, que simbolizava a remoção da vida anterior e a disposição de continuar propagando filhos e filhas que também entrariam neste pacto. Mas aqui Moisés deixa claro que só esse sinal exterior não seria suficiente para assegurar esse relacionamento com o Senhor. Essa relação teria que estar selada no coração deles, como tem também que estar hoje nos nossos. Depois disso, Moisés fala no versículo 18 e 19 sobre o órfão, a viúva e o estrangeiro. Ora, quem é o órfão senão aquele que está sem o pai? Não o pai físico, mas o nosso Pai Celeste. A viúva é a que está sem marido. A palavra nos diz em Isaías 54:5 que o Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. E o estrangeiro é cada um de nós,
O estrangeiro é o necessitado, é o seu próximo. Mateus 25:38 diz: E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Nesse momento eu me sinto movida a dizer a você que está fechado nesse casulo, reclamando de coisas que você não tem, sendo que ao olhar ao redor você tem um teto. Se olhar na sua geladeira você tem comida. Se for ao banheiro você tem um chuveiro. Se for no quarto você terá uma cama confortável para se deitar. Mas o seu egoísmo não te deixa olhar além do seu umbigo e ver seu irmão que precisa de um prato de comida ou até mesmo de uma palavra de conforto, que você que conhece as Escrituras, mas fica murmurando, reclamando de coisas pequenas que não te edificam e nem edificam o reino de Deus nessa terra. Olhe para a palavra e não para os seus problemas. Olhe para o próximo e não para você mesmo. Olhe para o que você tem e não para o que você não tem. Olhe para a cruz e não para os seus deleites. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e você verá o quanto tem a agradecer por mais esse dia, por mais essa manhã, por mais essa noite de sono, por mais esse prato de comida. Pare de olhar para baixo, olhe para cima, de onde vem o seu socorro e a sua provisão. E você encontrará uma paz imensa e inexplicável, que só Ele pode te dar. Filipenses 4:7 diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Leia o resto lá e veja no que você tem que pensar, e o Deus de paz será com vocês. Refaça as tábuas que você quebrou no momento de fraqueza, como fez Moisés, e coloque-as de volta na arca do seu coração. Essa é a palavra que Deus quis te mostrar hoje. Espero que você medite nela e continue em aliança de fé com o Senhor. Amém? Um abraço em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de nossas almas. Até amanhã em Deuteronômio 11.